Salve, salve família. Beto, gostaria de que falasse um pouco do caso Henri Borel. Ótimo episódio. Um abraço a todos. Obrigado. Henri Borel é um casão, né? Porque eu já entrevistei todo mundo de todos os lados, cada hora eu mudo de uma ideia. Não é mesmo? Cada hora eu mudo. A entrevista com o Leniel foi muito impactante, assim, porque é o pai contando todos os últimos momentos e tal. Mas eu também já entrevistei o Daledoni, o advogado do Jairo, o perito do Estou aguardando o doutor Cristiano, que é o advogado do Leniel, que a gente está para marcar. Eu entrevistei também o perito do Jairo, que são os peritos assistentes, de cada um do seu lado, e o perito da defesa. Todos eles têm as suas boas argumentações. O caso do Henri Borel, quando você não tem um caso que é confesso, você não tem um caso com mais detalhes técnicos, com uma perícia mais... Não porque a perícia não foi boa, ela foi boa, mas porque o local foi muito reorganizado e tudo mais, e você tem o laudo, me desculpe o legista, mas o laudo cadavérico, ele não é uma maestria como é, de novo, pegando exemplo, nem vou pegar exemplo da Nardoni mais, pegar do exemplo da Suzane von Richthofen. O laudo do legista assim, é uma obra-prima. Você lê, você fala, você entende tudo. O laudo quer dizer que o laudo deles, ele é... Do Henri Borel, laudo do legista do Henri Borel, ele não é um laudo, ele tem vários pontos ali. Muitas dúvidas, é isso? Não dúvidas com o que aconteceu com o menino, aconteceu, mas você tem, por exemplo, o básico do básico é você abrir o corpo, pesar os órgãos. Como é que você faz? Perseguindo. Corpo chega. Como o corpo chega, ele é fotografado. Tá. De frente e de costas. Também você tira foto do rosto, de outras partes que tenham marcas e tudo mais. Aí você corta a roupa, ou tira a roupa, que é melhor ainda para você manter a roupa, até porque, por exemplo, para a perícia de sangue é importantíssima a roupa para você ver onde caiu, como caiu a gota, se ela estava em pedra e tal, se tiver sangue. Você tira ou corta, às vezes tem que cortar a roupa. E guarda. Aí você tira a foto como está o corpo sem a roupa. De frente, guarda a mesma coisa. Mesmo. Tá bom. Aí você lava o cadáver. Porque às vezes a pessoa está tão cheia de sangue que você não sabe de onde está vindo o corte. Lava o cadáver. Aí você tira foto. Aí você começa a analisar os cortes. Uma perícia média demora 1h30, vamos dizer assim. Uma perícia rápida. No caso do Henri Borel, foi uma perícia de menos de 40 minutos. Não tiraram foto dele, nem quando ele chega. Tudo bem que ele já chega do hospital, então ele chegou eles falam que ele chegou de fralda. Todo mundo fala que ele não usava fralda. A descrição do Henri Borel, a primeira, ele tinha olho castanho, o menino tem olho azul incrível, olho verde. Então tem pontos na descrição que você tem a sensação de que foi um Ctrl+V, sabe? Tudo bem, vamos lembrar que era época de pandemia, então você tinha Covid, tinha mais gente para ser analisado. Ele não foi fotografado, nem quando ele chegou, nem antes. E daí você abre o corpo, tira os órgãos, pesa os órgãos, fotografa todos os órgãos. E antes de abrir o corpo, você pesa o corpo, porque você precisa da volumetria de sangue. Como é que você faz a volumetria de sangue? É o peso versus a altura. Isso vai te dar, inclusive, se você tem algum órgão com hemorragia. Me perdoe se eu estou falando errado aí, hein, gente? Eu não sou... Eu estou tentando aqui trazer de uma maneira fazer correta... uma ideia de como funciona. O Henri Borel não foi pesado. Então, como é que você sabe que o... Isso eu perguntei para o perito do Leniel. Claro que eu não vou perguntar isso para o Leniel, porque o Leniel é o pai do menino. Eu também tenho respeito para as pessoas no limite. Hoje eu tive que fazer uma pergunta horrorosa, mas eu tinha que fazer porque fazia parte para a mãe se a menina tinha sido violentada, a menina de 12 anos. Você fala, puta, como é que eu pergunto isso para uma mãe? Mas ela já estava tão forte em busca do assassino que ela sabe que a menina foi e ela precisava falar, porque eu preciso que ela me conte. Não, você é extremamente sutil. Eu tento ser educado. Você é muito sutil, eu tento ser legal. Educado, eu tento ser gentil com a pessoa, seja ela qual for, porque eu acho que assim a pessoa até se sente mais à vontade de me falar. Então, voltando para o Henri. Então, ele não foi pesado, ele foi medido, mas não foi pesado. Como é que você sabe que ele morreu de hemorragia hepática, que é o fígado, com muito sangue? 40% do sangue está no fígado. Mas quanto que ele tinha de sangue? Você não tem... Tem fotos que aparecem do Henri Borel, eu tenho elas, tem todo o processo, de ele pós-autópsia, quando você já está costurado. Então, é uma foto... E nem de tudo. Você tem uma foto de uma parte só, você não tem a foto da outra parte. Então, eu tenho muito receio que um caso como esse venha a ter problemas jurídicos futuros
pela ausência da corretividade. Eu estava, inclusive, no Rio de Janeiro no dia da oitiva do legista. Tá no YouTube, se as pessoas assistirem. Tem uma hora que perguntam para ele o que é isso, ele fala, é o fígado. Eu falei, mas o fígado é do lado direito, não é do lado esquerdo. E ele, não é o fígado. Então, assim, ele morreu do quê, o Henri Borel? Ele morreu da laceração hepática ou ele morreu de uma perfuração no pulmão? As duas coisas podem acontecer, mas qual foi a primeira? Como você sabe que a laceração hepática, você não tem a volumetria de sangue dele. Tem pontos muito claro, você, ao mesmo tempo você tem o perito do lado do Jairo, que eu entrevistei, que ele traz porcentagens muito baixas. Assim, 2% das pessoas podem acontecer isso, que numa ressurreição... Ressurreição é bom, né? É uma ressurreição. Pode... Porque a criança tem o fígado mais baixo e a própria caixa torácica poderia ter dado a laceração hepática. Mas 3% acontece. Então, você não pode também se pegar no 3% se você tem 97%. Os dois lados têm as suas narrativas. E eu acho que vai ser muito pesado esse julgamento. Os promotores são excelentes, a Bianca e o Fábio. Por conta da causas mortes? A juíza é muito boa. É por causa da causas mortes que Porque você tem uma lógica de investigação. Você não pode quebrar. O corpo fala. O que o corpo falou? E essa parte é que ficou falha. Fica falha. A própria perícia, coitado, eles não tem culpa, porque o Jairo sai do hospital, vai para casa e arruma casa. Ele, mas que manda, não é? Olha, vai arrumando. Ele vai e arruma. Aí ele arruma? Vai trocar o chinelo por sapato. Me poupe, né? Então tem umas coisas assim. Então, assim, tem de todos os lados. Mas ele chegou vomitando. Então, será que ele não bateu a cabeça? Que ele tem um traumatismo craniano que, segundo o perito do Jairo, essa criança para o hospital. Segundo o Jairo, seria esse traumatismo craniano. Segundo o doutor... ele é excelente. Ele fez também da Elise. Poxa, eu gosto tanto dele. O doutor Sami. Eu gosto dele porque ele é muito bom. Nem sempre concordo. Ele teve um traumatismo craniano e esse teria sido o que leva ele para... Mas tudo bem, mas essa criança chegou com traumatismo craniano, que horas? Caiu da cama, não caiu da cama? Pode ser quando ele cai da cama, tem da cama da mãe. Mas por que ele está no quarto da mãe? E ela está no quadro escuro? Porque ele já ia dormir, a gente ficou vendo série. Série da Netflix é qual? Não lembro. A Netflix mandou, tá lá no processo. Ninguém estava assistindo série nenhuma naquela hora da Netflix. Tem da Netflix mostrando, esse login não estava logado em nada. Então, assim, o que eles estavam fazendo naquele quarto? Por que a menina estava... Por que ele não caiu no quarto dele? Ele tinha um quarto. Então, a história, ela é tão desconexa que tem pontos que, quando você começa a aprender, eu acho que, de repente, foi uma morte sem querer, você fala, não, mas peraí, tem isso aqui também, assim. Então, a guerra da narrativa no julgamento vai ser muito poderosa, porque você tem, de todos os lados, pessoas muito competentes. Você tem a linha da promotoria, o doutor Fábio e a doutora Bianca, que são impecáveis. Você tem o doutor Cristiano, que é o assistente de acusação, que é o advogado do Leniel, do pai do Henri, que é muito bom. Você tem uma juíza muito boa, a doutora Elizabeth, e você tem do lado aqui, da esquerda, eu não vou falar da área da Monique, porque eu não entrevistei, eu não posso falar deles, mas da área do Jairo, você tem o doutor Daledoni, que é uma fera. Então vai ser uma guerra de leões ali, e cada um tentando derrubar o seu, porque você não tem uma confissão, e você não... O menino morreu de quê? Por quê? Por que aí já estão começando, tem gente que eu não suporto que façam isso também, que joguem, o Leniel, o pai era omisso, o pai... Gente, a gente vive numa sociedade também que hoje em dia o pai não é nada, a mãe é tudo, ele está tentando apontar e a mãe já está falando para ele, tem nos WhatsApps. Se você mexer no meu filho, você tem assim, se o cara pegasse o Henri Borel, mas se fosse meu filho, eu pegava o Henri, você vai preso. Se fosse as quatro... se fosse nada, você não tá no meio. Pela sua régua, né? Não, nem régua, nem você não tá na emoção, você não tá nada, você tá gelado. Fácil, E tem tudo isso que você tá falando, que é o lance você falou mais cedo, que olhando todo o processo aqui, dava para sentir que algo ia acontecer. Algo ia porque você tem... A Monique é muito vaidosa. Você olha, por exemplo, quando você está lendo... Eu não conhecia a Monique. Aí um monte de mulher fala... não, a Monique é vaidosa pra caramba. Ela tá no dia seguinte da morte do menino no cabeleireiro. Ela foi... porque, para nós mulheres, isso é uma terapia. Desculpa, eu entrevisto mãe que perdeu filho há 12 anos. A Lucinha, da Beatriz Angélica, que eu estava falando, que é um caso...
que me emocionou profundamente, porque a menina foi morta dentro da escola, com 32 facadas, por um desconhecido, que poderia ter acontecido qualquer pessoa, e os pais vivem em função. A Lucinha, que é uma mulher bonita, mas ela era uma mulher exuberante. Você vê nela a dor, você vê no rosto. A mulher não tem mais nem a vaidade. Você vê ela no dia da festa da filha, ela era super vaidosa. Você vê no dia seguinte, a mulher já perdeu a vaidade inteira. Ah, mas a pessoa não pode ser vaidosa? Desculpa, não. Olha como seu filho morreu. Não, você não vai. Se o seu filho morrer... Você não vai pensar. Porque foi atropelado na rua, você já não vai. Agora, se o filho morrer dessa maneira, você não vai pensar mesmo. Então, ela tem uma vaidade exacerbada. Isso está no processo. Você tem todas as fotos da mulher. Enquanto está sendo programado o velório, e o pai, o Leniel, está lá na polícia abrindo inquérito, porque o menino tem que ir pro IML, está sendo investigado pra cacete, onde você estava com seu filho antes, por que esse traumatismo craniano não pode ter sido com você, isso, aquilo. A mulher tá lá no cabeleireiro e o Jairinho ainda falou para eles, dentro do hospital antes, quando acabou, vida que passa, a gente faz outro filho. Que é isso? Vida que passa, a gente faz outro filho? A gente é quem, ô Galalau? O Jairinho vira pro Leniel, né? Ele fala pra ela... E ele vai em cima, ele fala isso na entrevista pra mim, ele quer ir em cima do cara. Ele fala, porque eu achei que ele ia falar pro Leniel. Não, ele fala pra ela, ele ouve meio pros dois ali. Tá. E aí no dia seguinte ela tá toda de rosa, fazendo cabelo, fazendo a mão, fazendo a unha, fazendo uma camiseta, se produzindo inteira pra chegar a gata no enterro e ser a diva do enterro. Eu sou a mãe de Henri Borel, ainda atrasou o enterro do menino? Caralho, tá tudo errado, né? Isso. O que me chamou a atenção nesse daí... Aí vai no dia seguinte pra polícia de branco. Escuros. É demais a vaidade. O que me chamou muita atenção, o Beto, foram 3 pontos aí. Quando eu estava na entrevista, ele tem uma lembrança que ele não deveria ter. Qual? Que ele fala assim... Aquela pro Fantástico que ele deu? Fantástico. Acho que é Cabrini ou Fantástico? Eu acho que é Cabrini, né? Eu acho que é Record. Cabrini. E aí ele fala assim... porque ninguém imaginava que aquele menino ia estar com aqueles hematomas. Ele lembra do menino no chão. E eu falei, peraí, foi a hora que eu tomo um susto na análise. Como que ele já viu os hematomas? Como é que ele viu se quem encontrou foi a mãe e ele ficou no quarto? Isso, cada hora é um, né? Aí eu falei, epa! Eu falei, ele não tinha que ter essa lembrança. Porque ela mudou. Uma coisa que eu acho muito doido é que assim, a testemunha não pode mudar no Brasil, se eu não me engano, o que fala. O réu pode mudar até a última hora. Então agora ela mudou, agora ela é uma vítima de machismo. Agora começou que ela... Que o Jairinho, ele era um cara abusador, né? Um relacionamento abusivo. Tem uns WhatsApps da babá que eu li anteriores ao crime, que ela fala pro namorado dela. Pô, ele tá de novo no quarto. Com o menino. Ele veio pra mim, agora me deu R$100 pra não falar nada. Daí eu tava namorada dela falando, porra, eu queria um emprego desses. Aí eles, Então assim, você vê que tem ali um crescente ou algo que ele está falando com o menino. Ele também podia estar no quarto brincando. E um descolamento dela também, que esse lance da vaidade me chamava muita atenção, que a maioria das fotos dela com o menino, acho que eu até falei junto, uma vez eu tava comentando, eu falei pra você falou, nossa, agora eu fiquei assustado, deixa eu abrir meu Instagram. A criança sempre atrás dela. Ela muitas vezes em primeiro plano. Sim, ela tá... Então ela vaidade, sempre em primeiro super plano vaidosa. E o moleque atrás, muito atrás. E esse lance, que eu até falei assim, vê ele saindo da delegacia. Se você fizesse um Photoshop, tirasse eles dois e colocasse uma churrascaria atrás ou fazano, eles estavam saindo do fazano, cara. Ela tem uma foto, ela tem uma selfie na delegacia rindo. Tipo assim, cara, eles estão saindo de um lugar, parece que é bacana. Sim. Com a bolsa, com a maquiagem e tal. Eu falei, é como você falou, você tá encurujado, você tá, cara, mataram meu filho. Eu não sei quem foi, eu não sei se foi ele, mas você não tá... Não, diva. Você entendeu? O rito da mensagem ali não bate, ela tem uma selfie dentro da polícia. Dentro da delegacia. E ela justifica que é porque... era pra mostrar pra tia dela que tava tudo bem, desculpa. Toda gata de branco. Toda no rabo de cavalo. É muito sinistro, né? Mas eles podem também não ter matado. A vaidade é tão louca que você pega e faz na frente da câmera para aparecer. Como não tem a confissão, você vai pegando por esses detalhes. Por isso que eu digo, vai ser um julgamento muito forte. Principalmente da parte legal da coisa. Tu gosta de acompanhar esses julgamentos também? Eu fui só essa vez. Eu acho legal, mas ele pega muito tempo, né? E nem todos os depoimentos são interessantes.